As escalações mais polêmicas nos filmes atuais. Fala pessoal, Cláudio aqui e bora comentar um pouco sobre essas polêmicas, né, que são os filmes atuais, essas escalações problemáticas que têm acontecido aí já há um bom tempo, né, vários filmes que têm lançado aí atualmente, e um dos grandes problemas tem sido as escalações, principalmente dos seus protagonistas. Pode ser pelo fato das polêmicas envolvendo a vida desses atores, ou até por questões de etnia. Às vezes os atores não se parecem tanto com o personagem, então cria-se ali toda uma história em volta. Então vamos falar um pouquinho sobre essas histórias, sobre essas polêmicas, né, envolvendo essas escalações problemáticas, se a gente pode falar assim. Mas antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve. É muito importante para mim que você se inscreva aqui no canal, que você mande para os seus amigos, para os seus familiares, para todo mundo. Compartilha, dá like, ativa o sininho, se inscreve, porque é assim que o canal cresce e eu consigo trazer mais conteúdo para vocês. Então bora lá, mete o dedo no like e bora fofocar. Bom, já trazendo uma grande polêmica, já começamos com a Scarlett Johansson sendo ali contratada para fazer uma personagem asiática no filme Ghost in Shell. Ghost in Shell é um anime muito antigo, né? E até fizeram um remake. E se eu não me engano, é lá dos anos 90. É um anime bem antigo e passa ali num ambiente meio futurista, ali no Japão, né? Então a personagem ela é asiática. E os americanos resolveram fazer uma adaptação, né? E nessa adaptação, quem que interpretou? Scarlett Johansson. Nem preciso dizer a toda a polêmica que foi através disso, né? Uma atriz americana, branca, fazendo ali papel de uma personagem amarela, né? Uma personagem asiática. Então teve toda uma problemática, fora que os críticos rechaçaram o filme foi muito criticado, e isso realmente a gente vai ver ao longo aqui dos outros personagens, né? De outras escalações problemáticas, o quanto que isso acaba afetando também as bilheterias, né? Nesse caso, a gente tem ali uma adaptação que não ficou fiel, e isso também interfere muito no público, na bilheteria, e Ghost in Shell realmente foi um grande fracasso ali na carreira da Scarlett. Logicamente a culpa não é dela, ela foi contratada para fazer um filme e tal, e é o papel dela, né? É ali a função dela enquanto artista. Ofereceram para ela um salário, você não iria? Lógico que você iria, mas não foi muito bem recebido, então esse foi uma das primeiras escalações problemáticas que a gente está falando aqui hoje. O próximo é Ed Redmayne com A Garota Dinamarquesa. Também foi um grande sucesso, ganhador do Oscar, né? O Ed Redmayne aí que também fez Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? Da saga do Harry Potter. E antes disso ele fez também esse filme que, como eu falei, ganhador do Oscar. A história ali é baseada de fato numa história real e conta ali um pouco sobre uma das primeiras pessoas a transicionar de fato, né? É ali um homem que se descobriu uma mulher trans e conta ali toda a história e tal. E a grande polêmica ali tá, na verdade, sobre a escalação do ator. Muitas pessoas não concordaram com isso, falaram que, poxa, existem tantos atores trans, atrizes trans, que já é algo marginalizado, já não existem tantos papéis para eles, né? E acabou que teve toda essa polêmica. O filme, ele é excelente, é um filme muito bom, um filme premiado, porém, algumas pessoas, o público se divide nessa parte, né? Tem gente que fala assim, poxa, como eu falei, né? Não tem tantos trabalhos para pessoas trans, e você está falando um filme justamente sobre uma mulher trans e você não contrata uma. Só que se a gente parar para pensar, também tem um lado que, poxa, começa ali, né, mostra o lado enquanto ainda era homem ali, né, pelo menos fisicamente ali na parte, né, e aparece toda essa transformação, até transformar ele de fato numa mulher. E, cara, o ator, ele veste ali o personagem, né, faz parte disso, faz parte da história. O que eu acho que é muito complicado é justamente não criarem personagens trans que nem teve agora do Emília Pérez, né? Que de fato ali contrataram uma atriz trans, o que eu acho legal, embora o filme seja uma porcaria. Mas foi contratado de fato uma mulher trans ali para fazer o papel principal. E eu acho que é isso que tem que ser feito: criar mais personagens trans, mais história trans. E outra coisa, o artista, ele pode fazer qualquer coisa, né? Na verdade. Não é porque é uma atriz trans ou um ator e uma atriz cisgênero que eles têm que fazer só papéis assim. Eu acredito que sim, um ator cis pode fazer o papel de trans e um trans pode fazer o papel de cis. Né? A gente teve aqui no Brasil, naquela novela A Força do Querer, tinha aquela atriz Maria Clara Spinelli que ela fez uma personagem cis. Ela é uma atriz trans
E ela conseguiu fazer um papel cis, isso foi muito legal. Então não era uma personagem que, olha lá, ela é uma mulher trans e tal. Não, era uma mulher, ponto, uma mulher cis. Não existia isso, né? Isso eu acho também que é um grande problema. Pegar sempre, porque é trans, então vai ser sempre marcado como personagem trans. Só pode fazer personagem trans. Então eu acho que tem que existir mais vagas, na verdade, para esse público que é marginalizado, para que existem tão poucas vagas, vamos falar assim. E o próprio ator falou que se arrepende do papel, né? Hoje em dia ele não faria, mas aí também é uma opinião dele. Então o público se divide bastante. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. O que que vocês acham? Deixa aí embaixo suas opiniões. Bom, lá no começo dos anos 2000, ali, 2004, 2005, mais ou menos, foi lançado o primeiro Quarteto Fantástico, que foi um sucesso, apesar da história e a crítica não ter gostado tanto. Os personagens ali, quando você olhava, né, aquelas caracterizações ali, eles eram fiéis, assim como nos quadrinhos, né, aquela família tradicional americana ali, branca, loira, tal, o coisa, feito em efeitos, com efeitos práticos ali, então tava tudo muito legal, muito fiel, o público adorou. Foi uma das primeiras adaptações de quadrinhos bem sucedidas também para o cinema, ali vindo de X-Men e Homem-Aranha, que também tinham sido bem fiéis até onde podia ali. Porém, depois de um tempo, a Fox resolveu fazer um reboot, né? Um reboot mais atual, mexendo um pouco ali na história, com um ambiente mais sci-fi. Eles queriam fazer uma pegada ali mais tecnológica, que não fosse tão focadas em quadrinhos, queriam dar uma diferenciada, enfim. Também não entendo por que a pessoa pega uma história em quadrinho e não quer que seja um filme baseado em quadrinhos. Como você é burro? E passaram por diversos problemas, né, para até a escalação e tal, até que chegaram na escalação do Michael B. Jordan para ser o Tocha Humana. O Tocha Humana, para quem não sabe, ele é branco, loiro e irmão da Sue Storm, que é também a outra protagonista, né? E ela também é branca e loira, eles são irmãos de sangue e assim nos quadrinhos, né? Sempre foi assim, ok. Quando foi passar para essa nova versão, escolheram um ator negro para fazer o papel. Então daí você já imagina a polêmica que foi. Sendo que a irmã que escolheram, ela era branca, né? E claro que a gente sabe que existem irmãos brancos, pretos, enfim, isso daí não quer dizer nada. Mas houve toda uma polêmica. Poxa, estão mudando a etnia do personagem. E agora, como é que vai ser? No filme, a Sue Storm ela era adotada, então eles eram irmãos adotivos, né? Mas irmão é irmão, de qualquer jeito também, até aí nem... Mas houve toda uma polêmica porque a galera queria que o personagem fosse igual. No fim, a galera reclamou, isso afetou a bilheteria e o filme foi uma porcaria. Sério, o filme é ruim demais, cara. Independente, olha, isso daí, sinceramente, a caracterização do personagem é de menos, cara. Porque o filme é horrível. Ele poderia ser o ator mais parecido do mundo, como John Storm, ele poderia ser idêntico. Mas seria uma porcaria de qualquer forma, porque o filme é muito ruim. Como eu falei, eles não queriam fazer tão fiel ao quadrinho. O diretor mudou muitas coisas, brigou com a atriz, ele não gostava da atriz, então deu uma confusão nos bastidores ali. Então foi um filme que fracassou demais nas bilheterias e inicialmente teve essa confusão, sim, o público não gostou, mesmo sendo o Michael B. Jordan, que é um ator excelente, né, pra quem viu Creed aí, o cara é sensacional, ele é um ótimo ator, um excelente ator, mas o público exigia fidelidade e no fim ninguém ganhou porque o filme foi uma bomba. Outro filme também que teve uma baita polêmica foi A Pequena Sereia. Sei lá se alguém não conhece ainda A Pequena Sereia, né? É uma sereia branca, ruiva. E assim é a sereia da Disney, né? Do desenho Disney. Pois quando a Disney anunciou que iria fazer de fato um live action ali e tal dos personagens, o público achou que ela iria, né, escolher uma atriz parecida, assim como a Mulan, né? Escolheram de fato uma atriz chinesa ali para participar, para falar sobre, né, a China ali. Tinha vindo também da Bela e a Fera, que tinha sido também idêntica, né? A Emma Watson, ela não é idêntica, mas ela tem os padrões ali da Bela, muito parecida e tal, que é uma personagem francesa. E quando veio agora a Pequena Sereia, o público achou que ia vir uma personagem, sinceramente, uma atriz branca e ruiva, né? Ou alguém mais parecido. E quando foi anunciado que foi a Hailey Bailey, cara, foi o caos. Foi o caos. Eu, particularmente, também não gostei. Achei que naquele primeiro momento ali eu fui contra também. Muitas pessoas alegaram, poxa, mas não existe sereia. Caramba, mas a sereia não existe, então a sereia pode ser qualquer coisa. Concordo. Sereia não existe, mas a sereia da Disney é branca e ruiva. Aí o pessoal falava assim, poxa, mas foi a própria Disney que escolheu. Realmente, gente, foi a própria Disney que escolheu. Mas, enfim, quando vem de um desenho, a galera quer que seja idêntico. Lógico que tem um lado muito importante, que é o lado da representatividade. Então, assim,
várias meninas, principalmente nos Estados Unidos, né, que é um dos países mais racistas e mais preconceituosos que existem, né, ao ponto de ter segregação. Então lá existem bairros só de pessoas pretas, de tão bizarro que é as coisas. Então as meninas veem a sereia preta ali, né, sendo representada, elas se sentindo representadas, é muito importante. She's black? What? She's black! Oh my. Wish I could be. Her skin. What about her skin? She doesn't like mine. Assim como também bonecas pretas, tal, com o cabelo crespo, com o cabelo encaracolado. Então isso é muito importante, isso também é muito legal. Então esse lado foi muito bacana. Mas eu também entendo o lado das pessoas que falam assim, poxa, eu queria que a sereia fosse igual, fosse idêntica, né? Fosse parecida, tal. Dá pra entender esse lado. Porém, infelizmente, várias e várias pessoas foram atacar o perfil da atriz com comentários racistas, com comentários absurdos. Uma coisa é você não gostar que escalaram a atriz, mas a atriz não tem culpa. A atriz tem uma voz linda, a voz daquela... Sério, a voz dela, ela, pra quem não sabe, ela canta mesmo, tá? Ela tem uma dupla com a irmã dela e também carreira solo. E, cara, a voz dela parece um anjo cantando. Ela canta demais, assim, um talento absurdo. E, porém, as pessoas, pra variar, né, na internet, a galera passa dos limites, então foram lá xingar a menina, ameaçar. Cara, é crime, isso é crime. Racismo é crime. Racismo é crime. Uma coisa é você falar assim, poxa, eu queria que fosse parecido. Ok. Independente da cor, independente do que for. Entendo. Outra coisa é você ir lá e xingar ela com comentários, né, com criminosos. Então isso, lamentável, né? No fim, o filme fez um sucesso mediano. Quando o filme não é tão fiel, né, ali, a caracterização, acaba tendo isso acaba afetando a bilheteria, embora Ariel tenha a cauda verde, Ariel tem aquele cabelo um pouco mais avermelhado, não é ruivão, mas é um pouco mais avermelhado. E assim, eu posso falar tranquilamente que eu mordi minha língua, né? Embora, que nem eu falei, eu queria ter visto uma atriz mais parecida, mas ela canta demais. O filme, eu achei o filme lindo, eu achei que eu olhando, eu consegui enxergar Ariel ali. E uma pena quem não viu, real, uma pena pra quem não viu. E é isso, né? No fim afetou um pouco as bilheterias, sim, não fez o sucesso esperado, mas nada, absolutamente nada justifica ataques racistas ou criminosos. Então, que a justiça seja feita, espero que muitas pessoas tenham sido presas nessa época, ou enfim, é isso, é lamentável. E a dona Disney ataca novamente com um filme super atual que saiu esse ano, que foi a Branca de Neve, né? Um fracasso enorme de bilheterias, muito polêmica, né? Acabaram escolhendo uma atriz extremamente polêmica, que é a atriz Rachel Zegler, né? Ela é extremamente polêmica, opinativa, talvez imatura, talvez pela idade dela, ela é muito jovem, e pegou um papel grande, ela começou a dar muitas opiniões polêmicas ali, então o público já estava meio assim, pelo fato dela ser uma atriz com descendência ali latina, não ser branca como a neve, assim como pedia a personagem, né? Pra quem já viu Branca de Neve sabe que a história é exatamente assim. Branca de Neve porque ela é branca como a neve. O filme adaptou, falou que ela se chamava Branca de Neve porque na verdade ela nasceu numa tempestade de neve lá e a mãe colocou esse nome nela por causa disso. Eu vi o filme, confesso que eu esperava muito, assim, eu achava que ia ser muito pior. Eu acho que a galera deu uma exagerada. O filme não é ruim dessa forma, pelo menos na minha opinião. Mas com todas essas polêmicas, né, a atriz, ela dava muita opinião dela, aquela pessoa que ninguém pediu, mas ela estava dando opinião. Então ela nas entrevistas, o pessoal perguntava, e aí, como é que você tá, tal, Branca de Neve? E aí ela falava, olha, beleza, é a Branca de Neve, só que o meu filme vai ser mais atual, não vai ser mais essa coisa de a garota ficar esperando o príncipe e tal. Então o pessoal achava que ela estava dando uma menosprezada. Ela começou a se envolver na guerra ali da Palestina contra o Israel, sendo que a Gal Gadot, que fazia a Rainha Má, ela é israelense, então quer dizer, ficou um clima ali nos bastidores, né, sendo as duas protagonistas ali,
E então isso também acabou afetando o filme. Teve também toda a polêmica lá com os anões, né? Que no fim o ator, o Peter Dinklage, falou que que absurdo colocarem anões e tal. E no fim, acabou que a Disney demitiu todos os anões lá, que, como eu falei, né? Um cargo que, assim como a galera trans, atores que precisam de fato ali, né, da profissão, precisam de mais papéis assim, acabou que a Disney se viu ali no meio de tanta polêmica e achou melhor fazer os anões através de CGI. Então, quer dizer, através de tantas polêmicas, com certeza a Disney se arrependeu de ter chamado a Rachel Zegler, mas aqui voltando também, ela canta muito bem, ela é extremamente talentosa. Let us speak glad, let us be grateful, let us rejoicify that goodness could subdue the wicked workings of you know who. Porém, ela não é branca como a neve, o público detestou e foi de fato uma das escalações mais problemáticas da Disney, que a Disney com certeza se arrepende. Para vocês terem uma noção, a Disney estava programando fazer o filme Enrolados também, né? Lançar a versão live action, pois eles já cancelaram, já desistiram e agora é isso, né? Vamos ver o que a Disney vai estar planejando por aí. Vindo agora pro Brasil, nós temos Andréa Beltrão como a Abby. Cara, eu lembro quando falaram assim, vai ser um filme contando a história da Abby e tal. Eu falei, poxa, que legal, né? Que bacana. Eu lembro que já tinha feito um musical em São Paulo, tal, contando a história da Abby, foi muito elogiado. A atriz, falaram muito bem dela, tal. Falei, caramba, quando fizerem um filme, quem será que vai fazer a Abby? E chamaram simplesmente Andréa Beltrão. Sim, tipo, cara, Andréa Beltrão. Gente, vocês pensam nisso? A Sueli do Tapas e Beijos. Cara, eu sei que assim, Andréa Beltrão não precisa provar nada pra ninguém. É uma das maiores atrizes brasileiras que a gente tem. Mas quando você pensa na Abby, uma pessoa, né, que existiu ali, você tem a foto dela, você tem as características dela. Então, cara, tu consegue imaginar a Andréa Beltrão de Abby? Pois fizeram isso. E te falar que até que vendo o filme assim, não é que ela ficou tão diferente, mas ficou diferente. Assim, né? Fora toda a polêmica da história, né? Inclusive o filho da própria Abby veio à tona e falou, olha, colocaram no filme que minha mãe bebia, e que não sei o quê, e que minha mãe se atrasava, e que não sei o quê. Isso jamais minha mãe faria, tal. Então, fora a história que mexeram a bel prazer, a caracterização da Andréa Beltrão não ficou muito boa, né? Como eu falei, eu acho que ali ela, com aquele cabelo loiro, aquela peruca lá que ela colocou, a maquiagem, o tom da voz ali, né? O jeito que ela fez ali o sotaque e tal, até lembrava assim a Abby. Na minha opinião, lembrava. Foi de fato uma escalação polêmica, porque a galera não comprou. Muita gente falou que não parecia a Abby, não tinha nada a ver, ela tava gesticulando demais, ou não sei o quê. A própria Andréa Beltrão veio à tona e falou isso. Ela falou, olha, eu sei que eu não sou tão parecida, mas eu quero fazer os gestos, eu quero deixar a voz parecida, o olhar, a forma que eu seguro um bebê. Então, assim, teve gente que gostou e teve gente que não gostou. E você? O que você achou? Agora, por último, rapaz, não, cara, mano, sério, a pessoa que fez esse filme, eu acho que, assim como o pessoal diz aí na internet, né, só pode ser dívida de jogo. Porque não é possível. Rodrigo Faro como Silvio Santos. Mano! Rodrigo Faro como Silvio Santos. O que vocês têm na cabeça? Cara, eu lembro quando foi anunciado isso, eu falei, não é possível. Primeiro que já começou que a história já é bizarra. Que é falando sobre o sequestro do que a filha do Silvio sofreu. Pra que você vai fazer um filme sobre isso? Pra quê? Pra quê? Não. Pra quê? Você pensa, vamos fazer um filme sobre o Silvio Santos. Vou fazer sobre a pior coisa que aconteceu na vida do cara, que a filha dele quase morreu. Tu vai contar isso? Aí o Rodrigo Faro ainda falava assim, não, porque ele foi um negociador, porque ele falou com o governador, ele convenceu os bandidos, ele falou com o governador. Cara, não. Além do filme ser horrível, ter atuações péssimas, tudo é horrível no filme, nada funcionou ali, olha essa caracterização. Olha isso. Gente, pelo amor de Deus, né, cara? Quando falaram Rodrigo Faro, eu lembro que na hora eu falei, todo mundo na internet rachou, né? Ninguém aguentou. Como assim?
Porque o Rodrigo Faro, acho que ele é um ator, né? Antes de ser apresentador, ele já era ator, tem uma carreira aí de anos na Globo, depois foi pra Record. Não é um ator premiado e tal, mas enfim, serve ali pra fazer um papel. Agora, como o Silvio Santos, cara, olha pro rosto do Silvio Santos, olha pro rosto do Rodrigo Faro. Não tem como. Aí fizeram essa caracterização horrorosa, que ele ficou parecendo um Kiko derretido. Olha, cara, nada a ver, nada a ver. E se você viu esse filme, parabéns, você merece um Oscar só por ter visto esse filme, porque é pavoroso. Só pela caracterização, você já vê. E fora a voz que ele colocou, né? Ele fez uma vozinha meio assim, e ele fala meio assim, tal. Cara, nada a ver com o Silvio Santos, nada a ver. Bom, como a gente pôde ver aqui, eu acho que o público cada vez mais pede fidelidade, né, aos filmes. Os filmes de maiores sucessos que a gente vê hoje, a galera ama, a galera surta quando um personagem vem com aquele uniforme parecido, igual do quadrinho, igual do desenho, ou de uma pessoa que existiu, enfim, o cabelo, a maquiagem. Então a galera vibra com isso. Então fidelidade, você vê que são filmes que dá mais dinheiro. Cara, a prova disso, por exemplo, a gente teve o Sonic, né, que era aquele Sonic horroroso, que era feito em CGI, ainda iam fazer aquele Sonic meio humanoide e tal. E a galera já caiu matando, falou, como assim vocês estão malucos em fazer um filme disso? Que isso? E aí o estúdio sabiamente voltou atrás e refez o Sonic todo, deu uma atrasada ali no lançamento do filme, mas fez tanto sucesso com o Sonic bonitinho, o Sonic igual ao jogo, que, olha aí, fez 3 filmes já, né? Já tem uma trilogia do Sonic bem sucedida. Todo filme do Sonic faz muito dinheiro, que a molecadinha ama. Eu, inclusive, amo também. E acabou de sair agora, por exemplo, também a Disney fez o Lilo e Stitch. Então, quer dizer, você vê o elenco havaiano, o elenco ali, sabe, perfeito. Você vê os personagens feitos no computador todos iguais, os cenários. O cuidado que a Disney teve. A Disney não pegou uma menina, né, branquinha, loirinha, pra fazer um personagem havaiano. Não, pegou uma atriz havaiana. Tanto ela quanto a irmã, o elenco ali todo. Então isso é muito legal, né? Fica diverso, fica representativo, né? E o representativo de uma forma legal, de uma forma correta, né? Que é aquilo, a gente entende que precisa ter uma diversidade, né? O mundo não é uma só cor, né? Existem uma variedade de pessoas, de etnias, de raça, enfim, que precisam ser mostrados, mas precisam ser mostrados de uma forma correta. Precisam aparecer mais personagens cadeirantes, personagens autistas, personagens pretos, personagens amarelos, personagens indígenas, personagens com nanismo, até para mais atores, né? Desenhos com mais variedades. Um exemplo que eu acho muito legal sobre essa diversidade de uma forma que eu acho que foi feita muito legal é a Turma da Mônica, né? A Turma da Mônica, na minha época, eram só os 4. Era Cebolinha, Mônica, Cascão e Magali. Sempre foram aqueles mesmos personagens, desde que eu era criança. E o único personagem preto que existia era o Jeremias. Hoje em dia você pega os quadrinhos, tem a Milena. Cara, e a Milena, ela é protagonista. Então, quer dizer, se é uma turma, ela pode ter mais personagens. Então, assim, hoje em dia, se você pega os gibis, os filmes, você vê que a Turma da Mônica não é mais só os 4. Hoje em dia é Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena. Né? A galerinha nova já conhece a Turma da Mônica como 5 personagens, incluindo o personagem preto. E outra coisa, o próprio estúdio ali, Maurício de Souza, incluiu vários personagens novos, como existem personagens com autismo, existem personagens com cadeira de rodas, existem personagens que são aqueles nerdões, existem personagens com nanismo. Então, assim, eles têm um cuidado e uma diversidade muito grande, muito legal de tentar falar um pouco sobre diversas raças, diversos tipos de pessoas enfim. Isso eu acho muito legal, acho muito bacana esse cuidado, né? Você criar personagens novos. E eu acho que isso faz parte da gente poder olhar pra frente. Porém, quando você pega um personagem já conhecido e você quer trocar a etnia e quer enfiar a goela abaixo das pessoas, nem todo mundo vai receber bem. Porque às vezes as pessoas elas só querem ver aquele personagem. Aí as pessoas falam assim, mas adulto, porque adulto tá reclamando. Cara, às vezes é um personagem muito importante para aquela pessoa, cada um tem uma régua, né? E às vezes é o sonho da pessoa ver aquele personagem no telão, na TV e tal. Então quando você vê um personagem ali que é diferente, né, diferente daquilo que você viu, né, você fala, caramba, que droga, né? Queria que fosse idêntico, queria que fosse mais fiel. Lógico, como eu falei antes,
Nada justifica um ataque racista, nada justifica ataques criminosos, ameaças ou coisa parecida. Isso daí é cadeia para essas pessoas doidas. Mas é uma pena que alguns filmes tenham fracassado por causa disso, né? As pessoas, tem gente que é mais radical. Eu mesmo concordando ou não concordando, eu vou assistir o filme porque eu gosto de assistir filme. Eu amo, né, filmes e tal, e todos que eu falei aqui eu já assisti. Então, assim, é uma pena porque existem essas pessoas radicais e isso acaba afetando na bilheteria. E às vezes, como por exemplo aconteceu com a Disney agora, que ia lançar mais um filme agora, né, com Enrolados, e acabou desistindo. Ao mesmo tempo, pode ser que eles pensem e falam, opa, vamos fazer uma obra um pouco mais fiel e criar personagens novos. Quem sabe, né? Vamos ver cena dos próximos capítulos. E vocês, o que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam, fala aí. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô gostando muito dos comentários, das mensagens que eu recebo. Muito obrigado a todo mundo que vem aqui, que curte o meu canal. Então, aquela mensagenzinha de sempre, né? Curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, manda aí pros seus amigos, pra sua mãe, pro seu pai, pra todo mundo. Me marca nas redes sociais. Se você tem alguma mensagem que você tem algum tema, alguma história que você quer contar, manda aqui pra mim. Aqui nas descrições tá o meu e-mail. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, pode me mandar, que eu vou ler com carinho. E diz sua opinião, o que você achou do vídeo, se você concorda, se você não concorda. Se eu esqueci de algum personagem, de alguma escalação polêmica também. Enfim, é isso. Um beijo, espero vocês no próximo vídeo e até mais, gente. Valeu!